muito bem-vindo a mais um podcast Pode Inspirar, comigo, Livinha Vasconcelos, sempre trazendo convidados incríveis com histórias inspiradoras que nos fazem refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso propósito. E o meu convidado de hoje é muito especial, que além de meu amigo do trabalho, já é meu amigo de longas datas, que é o nosso Dr. Felipe, o responsável da saúde da casa inteira da Câmara Legislativa. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Livinha. Obrigado a todos e a todos que estão nos assistindo. Com satisfação, imensa satisfação. E com certo nervosismo, né? Porque a Livinha é uma referência, não só na comunicação, mas em várias frentes. Então, e um pouco de nervosismo para entender o que é que vai acontecer aqui hoje. Hoje eu estou de verde, porque estamos no setembro verde, que é o setembro da inclusão. Por isso que eu já vim aqui homenageando essa data tão importante, que a gente vai falar o mês inteiro, tanto dentro, mas como fora da casa, da inclusão. E é um tema que a gente vem refletindo bastante na casa. Isso. Como você bem frisou, Livinha, é um dos pilares, né? E quando a gente fala inclusão, embora é uma palavra muito curta, mas ela tem uma abrangência e uma profundidade enorme, porque ela penetra em todas as camadas da sociedade, seja a sociedade civil, seja, enfim, em todos os aspectos, não só do ponto de vista de saúde, que é o meu caso, que eu sempre vou acabar querendo, de um certo modo, puxando um pouco para a saúde, mas principalmente no âmbito social. É verdade. Mas antes de mais nada, eu queria perguntar quem é o Dr. Felipe? Mas antes, eu gosto de saber da vida do povo, sabe? Eu gosto muito, né? Quem é o Dr. Felipe? De onde ele começou até chegar na responsabilidade que você tem hoje como Dr. Felipe, não só da Câmara, mas de todo lugar, né? Livinha, quando nós fazemos uma autoanálise, uma autobiografia, de um certo modo é um pouco delicado e um pouco denso, porque você acaba fazendo uma regressão e voltando para algumas camadas que por hora estavam ali silenciadas, mas que de fato é uma jornada, né? É uma grande jornada. Eu sou filho nasci em Fortaleza, mas sou filho, né, adotado da cidade de Mombaça, do qual fiz minha infância e minha adolescência foi nesta cidade que eu fui acolhido. Criança raiz. Que hoje eu tenho um título, tenho uma grande honraria de ter o título de cidadão mombacense, que até hoje meus pais eles residem, né, em Mombaça, e fiz meu ensino fundamental, ensino médio, né, porque era essa terminologia que falavam, né? Primeiro grau, segundo grau, né? Primeiro grau, segundo grau. Então, fiz em Mombaça e no ensino médio, por conta de algumas questões acadêmicas que, assim, a gente era um pouquinho estudioso, era um pouquinho, assim, um pouquinho, uma palavra um pouquinho para frente, digamos assim, mas a gente era, de um certo modo, a gente flutuava bem na aresta em relação aos estudos, e tive a oportunidade, com muito esforço, de vir a Fortaleza fazer meu segundo grau, meu ensino médio, né? Do qual tive a oportunidade de estudar em bons colégios, graças a bolsas, né, estudantis da época. Tu era nerd, amigo. A verdade era essa. Sim, que eu acho que continuo sendo, né? Você... E por conta dessas questões de bolsas, até porque se não fosse dessa forma... Não iria, né? Meu pai olhou e disse, meu filho, se vira, senão você tem que voltar para cá. E assim, vim morar com 2 primos que também lograram um caminho acadêmico bem interessante, e tive essa sorte, né, de morar com eles e compartilhar e respirar e beber um pouco dessa água. Depois disso, fiz um vestibular de medicina, me formei pela Universidade Federal do Ceará, né, também devo tudo a ela, né, devo tudo à faculdade pública, à educação pública, então... coisa que você valoriza bastante, né? Tenho muito orgulho de onde eu vim e
que me moldou não só como profissional, mas como pessoa. Né? Até porque também não tinha outras opções, não tinha outra opção, era pública, não tinha... até por conta não, só questão financeira, porque não existiam outras escolas, né? Como a oportunidade de essas novas escolas, enfim. E que eu sou titular em pediatria, sou médico pediatra e sou médico em medicina de família e comunidade também, né? E no decorrer desse tempo a gente trabalhei no setor público em alguns hospitais, em alguns municípios, fui absorvido pelo mercado privado, do qual 10 anos da minha vida dediquei, né, e continuo dedicando, e recebi o convite, né, do nosso diretor-geral, na figura do presidente Léo Couto, na figura do diretor-geral, para encararmos o desafio de capitanear o setor de saúde da Câmara Municipal de Fortaleza. Encarei, de fato, como um desafio. Para mim foi um mundo completamente novo, porque era algo que era um setor discreto e que com um projeto muito grandioso da casa para colocar ela na linha de frente dos setores e das sessões da Câmara Municipal. E estamos trabalhando, vamos chegar muito longe ainda do que nesse projeto. Já houveram vários desdobramentos do que nós viemos como proposição, fomos propostos. E a Interessante da Saúde é isso, porque a saúde ela é muito dinâmica e... São várias vertentes da própria saúde, né? Várias vertentes, porque nós tivemos que estudar, Livinha, a demanda real da casa. Primeiramente da casa. Fazemos um perfil epidemiológico a fim de traçarmos estratégias assistenciais que coubesse ao nosso servidor, ao nosso funcionário. E a gente chegou assim, nós não tínhamos nada de parâmetro, como balizamento. Então, nós fizemos esse estudo e identificamos várias situações que não era o primeiro objetivo, né, que nos foi proposto, mas que o presidente, junto com o diretor-geral, eles abraçaram e entenderam e compraram a ideia e que nós vamos caminhar aí com certeza nos próximos meses, né? E a primeira responsabilidade, quando você viu o resultado da sua pesquisa que foi feito, foi a quantidade de crianças com TEA. Essa pesquisa foi feita para tentar entender o perfil da casa. Desde faixa etária, escolaridade, tem plano de saúde, ou se o seu plano de saúde era o SUS. Traçamos o perfil saúde mental. De saúde. E dentro desse estudo, surgiram esses alinhamentos, esses apontamentos, principalmente com crianças, filhos de servidores, comissionados, etc., TEA e o braço da saúde mental. Isso. A saúde mental, algo que até então não era falado na casa. E a nossa próxima convidada vai ser a nossa responsável da saúde mental. E que não era falado na casa, não era, essa bandeira não foi levantada, não era. E é algo que ele é longitudinal, é algo que ele passa por todos os setores e que ele define desde uma cultura organizacional da casa, até performance, até produtividade, enfim. Isso é totalmente ligado a isso. E, por conta disso, houve, né, o destaque, né, da criação do setor de saúde mental da casa. Né? A Câmara Municipal mostrando como uma empresa, né, entre aspas, mostrando que ela tem todo esse zelo, essa responsabilidade com os riscos psicossociais que trazem os seus funcionários, né, a fim de que melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos seus familiares, por conseguinte. Então, assim, foram projetos que desmembraram, descolaram um pouco do cerne principal, mas que nós vamos ter uma abrangência e principalmente um resultado muito, muito interessante e transformador na vida desses funcionários, desses servidores, comissionados, terceirizados. E desde a nossa entrada na casa, a primeira coisa projeto que a gente está fazendo e que vai ser entregue esse mês é o nosso Espaço Evoluir.
O Espaço Evoluir, ele surgiu de acordo com a demanda que nós identificamos dentro da casa, mas nada disso não teria sem a anuência e sem o vigor do nosso presidente e do Essa nosso, vontade de fazer e do diferente. nosso diretor. Até então, o número pode ser muito frio aos olhos de quem vê, de quem analisa. Por nossa sorte, nós temos gestores que são sensíveis, não só à causa do autismo, mas com várias outras vertentes. E após essa análise, eles pegaram esses números, esses dados com pertencimento, de onde surgiu a ideia e a criação do nosso Espaço Evoluir, que é um espaço que vai acolher crianças e adolescentes com TEA e síndrome de Down, dependentes, filhos ou dependentes de servidores neste primeiro momento. Lembrando que é neste primeiro momento. Por conta do susto que você teve, que a casa teve, com essa pesquisa que você fez, da quantidade de crianças e adolescentes com TEA, com Down, que tem mesmo na casa. Nós sabíamos que ele, de fato, para nós, após avaliarmos esses formulários, os números eles sobressaltaram até a epidemiologia normal que nós temos. Sabemos que há um subdiagnóstico, né? Há uma camada da população que ela é subdiagnosticada muito por conta da falta de acesso, né, a profissionais e serviços, né? Mas foi algo que nos, de um certo modo, assombrou, mas nos incentivou a seguir esse caminho. E, se Deus quiser, esse mês nós realizamos a triagem já dessas crianças, já estamos com um número interessante de pacientes, já com laudo, outros com não. Esses que não possuem laudo ainda, nós identificamos, nós orientamos, vamos realizar esse diagnóstico, vamos fazer esse serviço de triagem, porque nós também entendemos, Livinha, que há uma responsabilidade muito grande no diagnóstico. Muito importante, não é passo de mágicas, é um grande processo. É um processo que requer muita atenção, né? É um processo que não é simples, que por muitas vezes pelo menos não deve ser feito em um primeiro encontro. E por muitas vezes nós também recebemos pacientes e crianças que possuem o diagnóstico, porém, aos olhos dos profissionais, talvez ele não tenha este diagnóstico. E isso faz com que haja uma construção familiar, uma construção no ecossistema dessa criança, toda voltada para o TEA. E para desconstruir isso, de certo modo, é muito difícil, né? Em vários aspectos. Então, assim, a gente precisa ter um senso de responsabilidade muito grande com o diagnóstico, até porque ele vai mudar toda uma rotina, ele vai mudar todo o rito, né? Não só da criança, mas também de toda a sua família. Com certeza. Né? A gente está vendo cada vez mais tanta visibilidade das crianças com TEA, mas também esse diagnóstico, que nem sempre e acaba mudando a rotina da família inteira. Exato. E muita gente precisando do diagnóstico e a demanda ainda ser muito grande. Né? Então, a gente tendo essa vertente na casa, vai diminuir o gargalo muito grande que tem em Fortaleza. E há uma responsabilidade social e assistencial muito grande quando você realiza um diagnóstico. Como você bem frisou, os serviços eles estão crescendo, eles estão aumentando de uma forma exponencial hoje, mas até então não existiam serviços que contivessem, que atendessem toda a população diagnosticada. E por muitas vezes algumas crianças acabam ocupando esse espaço. Os direitos de outros. De crianças que, de fato, talvez não tenham esse diagnóstico e ocupando esse espaço de crianças que, de fato, precisariam estar lá. No entanto, isso faz parte do processo, processo assistencial, e que o Evoluir, acima de tudo, nós pretendemos que ele seja um instrumento de modificação, de transformação na vida das pessoas que façam parte do Evoluir. E que estas pessoas, principalmente familiares, cuidadores,
eles sejam pulverizadores das ações que nós vamos fazer dentro do Espaço Evoluir, a fim de que nossas estratégias, nossas políticas, elas sejam levadas para a sua vivência, para as suas comunidades, Isso. para a escola, né? Porque a inclusão, você começou, a inclusão, justamente ela se dá quando você adapta um ambiente, adapta um ecossistema, seja no linguajar, seja no acesso, seja na acessibilidade. Ele parte disso. Nós estamos com essa veia muito firme, um braço muito forte que nas pessoas que estarão dentro do Evoluir, quando falamos pessoas, entende que a família ela deve ser, a gente precisa cuidar do cuidador também, né? Com certeza. Inclusive, em relação à inclusão, nós vamos não só dar o apoio jurídico ao familiar, mas Sim, também nós vamos fazer, realizaremos oficinas de trabalho junto a alguns órgãos, nós firmamos parceria, a fim de inserirmos essa pessoa também no mercado de trabalho, porque nós sabemos que o cuidador, que nós sabemos, sua grande maioria das vezes é a mãe, Sim. ela acaba se abdicando da vida, mudando toda a sua rotina para cuidar daquela pessoa. do teu filho. E sabemos também que tem a questão social, que boa Mãe parte solo. é mãe solo, boa parte, mais de 80%, alguns estudos mostram, e que ela acaba se dedicando a dedicação exclusiva. Isso fazendo com que ela não tinha essa dificuldade de inclusão, inserção no mercado de trabalho. Então, o Espaço Evoluir, nós vemos mais, a gente, como fato de ser a Casa do Povo, nós vemos como um instrumento de transformação, não só local. A gente quer ir para além dos muros da casa, Com a gente certeza. quer... fizemos um curso interessante, que nós tínhamos uma preocupação muito grande, com relação ao acolhimento, fizemos um curso de primeiros socorros para crianças com TEA, e que primeiros socorros estes, que não atendiam, não abordavam a questão de a Da parte diversidade. médica, não, mas era mais do acolhimento. Sim. E foram tantos momentos tão interessantes dentro desse encontro que pessoas... foi uma troca grandiosa que, inclusive, nós já temos a primeira palestra, será no CRAS, né? João Paulo II, que nós vamos levar esse curso para o CRAS. Para além da Câmara. Para além da Câmara. Porque este é um papel. Nós temos um papel transformador, nós temos um papel social. E fazendo com que essas pessoas possam propagar e possam multiplicar isso. Sejam multiplicadores da nossa cultura. Por isso que nós precisamos ter muita honra, mas com um senso de responsabilidade muito grande que nos deixa sempre a posto, deixa sempre com aquele nervosismo, aquele frio na barriga, mas que com certeza que a gente está caminhando a passos largos, e foi em muito pouco tempo, para o caminho certo. Muita gente tem muita dúvida e fala, é só para o pessoal dentro da casa. Não, a primeira demanda vai ser dentro da casa, depois a gente já vai pegar toda a localidade e fora da casa. Mas é porque realmente a demanda foi assustador, que a gente não imaginava. Exato. E como independente se nós vamos acolhê-los ou não nesse primeiro momento, a população do entorno, a PAI, né, que é vizinha da gente, que é do outro lado da rua. Grande parceira nossa. Grande parceira. Nós faremos ações coletivas, como esta dos primeiros socorros. Sim. Nós vamos levar nossa política, nossos protocolos, que foi criado, está sendo criado, estamos em quase que a realidade, protocolo assistencial, ele nunca é engessado. Eu acho que ele principalmente vai se adaptando. Numa questão tão dinâmica, né? Seja de termos ou seja de tratamento, nosso protocolo, ele faz com que, por exemplo, nós vamos conhecer, dentro das visitas, nós vamos conhecer o próprio núcleo familiar, o ecossistema desse núcleo familiar. E nas nossas abordagens, nós traremos questões não comportamentais, não medicamentosas, que possivelmente, de uma forma factível, estas pessoas que serão acolhidas por nós, elas poderão passar isso para outros familiares, enfim, para a sua comunidade. Então, a gente tem isso muito em mente, Livinha,
que a gente vai conseguir capilarizar, que a gente vai conseguir. É um passinho, é um foguete, não tem ré mais não, minha amiga. E a gente está muito empolgado, né? Cara, muito ansioso. Já acontece esse momento bonito para todo mundo ver e inspirar também muitas pessoas a fazerem diferente, pessoas. né? Este é um ponto não só do seu podcast, mas esse é um ponto. Nós queremos inspirar, e nós inspiramos principalmente com exemplo. Isso. Trazendo um serviço de qualidade, trazendo um serviço humanizado, acolhedor. A Câmara, alguns políticos, eles possuem a bandeira, não só políticos, mas alguns agentes sociais, né? Sim, sim. Do TEA, mas a Câmara ela vai viver, de fato, o TEA. Então, é algo novo. Creio que a única casa legislativa do Brasil, na vereância, né? De Casa de Vereadores do Brasil, e que eu tenho certeza que nós vamos ser espelho para outras casas e vamos inspirar não só outras casas, mas também outros agentes sociais, como os políticos, né? Que o presidente tem uma responsabilidade muito grande que as pessoas já nos procuram para tentar entender. Algumas câmaras... A procura está muito grande. Algumas câmaras da região metropolitana já nos procuraram para tentar entender como é que foi o processo, como é que está sendo o processo. E isso é que é bacana. Isso é que inspirar que as pessoas consigam fazer, consigam entender no primeiro momento a importância e depois, com o seguinte, executar. Né? Porque você acha interessante a pauta, acha que é importante, mas para você entender isso e executar, como a Semifor está fazendo hoje, é uma certa distância, é uma distância razoável. É sim. Amiga, aqui a gente tem um quadro que se chama Virada de Chave. Eita. Qual foi tua virada de chave que tu entendeu a tua missão? Porque a importância do médico, enfim, todo mundo fala, e eu sempre falo que depois de Deus a gente está aqui, ó, porque vocês têm um dom real de salvar vidas de várias maneiras, né? E é uma responsabilidade muito, muito grande. No ator que vocês estudam tanto e é tão desafiador. A virada de chave do ponto de vista como de ser um agente, de ser um instrumento social, Livinha, foi quando na minha matrícula da minha faculdade. A gente entra na faculdade muito jovem. Sim. Tá? Se a gente de fato soubesse como é que era ia passar, o atropelo daquele, a gente pensaria algumas vezes. Algumas vezes. Mas até porque alguns entram com 16, 17 anos, a gente tem uma maturidade de fato para entender como é que é uma formatação, como é que é uma execução de uma faculdade de medicina. Minha virada de chave foi quando, na minha matrícula, foi no dia da minha matrícula, eu lembro perfeitamente isso, quando, durante a matrícula, eu vi que eu não paguei nada. Eu entendi aquilo, naquele momento eu entendi, mas com o decorrer do tempo, poxa, eu estou aqui, passei 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu não paguei nada. Não paguei nada, eu tinha aquilo de uma forma muito superficial. No meu ser, bem assim, achava, não paguei. Só que quando eu me formei, eu entendi que eu precisava dar uma resposta à população de alguma forma, porque eu não paguei, mas alguém pagou. Então, quando eu me formei, que eu comecei a trabalhar no meu primeiro, que eu trabalhei no PSF, que eu trabalhei no interior, e que eu tinha uma vontade muito grande de voltar para Mombaça, e sou privilegiado e sou muito tranquilo e conformado, em paz comigo, porque eu trabalhei 2 anos na minha cidade, mas eu entendi que eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu preciso acolher de uma forma diferente. Eu preciso ter uma visão diferente, porque eu tenho uma responsabilidade social muito grande, porque eu ocupei um espaço que então era muito difícil de você ocupar uma cadeira na faculdade, e eu precisava dessa resposta à população. Por isso que, de um certo modo, foi até desgastante, mas é como até uma pessoa me falou ontem, a Livinha disse que eu vou falar com você e tal. Eu acho que quando o médico ele acaba se incomodando, quando ele é abordado
seja por alguém conhecido ou desconhecido, eu acho que o caminho não é esse, porque eu acho que quando você é vocacionado, você não se incomoda com isso. Com Então, nada. pelo menos não é para ser. Sim, sim, Né? sim. Então, eu acho que é um sacerdócio. E a minha virada de chave foi quando eu comecei a trabalhar no serviço público. Que eu vi que aquelas pessoas que, de certo modo, me colocaram na faculdade. Então, eu devia e eu devo a elas ainda alguma entrega. Então, por isso que eu não... minha mãe até dizia, calma, calma. E eu me cobrava muito. E quando ia na farmácia e não tinha medicação A, B, C ou Mas tu D... ficava meio bolado. Ficava e me Meu incomodava Deus. e ir para além e fazia visita quando era para fazer. Então, assim, a virada de chave, voltando à sua pergunta, foi quando meu primeiro dia de formado, não foi quando eu entrei na faculdade. Porque tudo aquele sentimento que eu tinha que Sim. ter feito uma faculdade pública, eu, Deu por a si só, resposta. na minha cabeça, eu posso estar completamente enganado, posso estar totalmente equivocado, mas na minha cabeça eu deveria ter uma entrega maior, um punch maior. Pelo menos era o que eu entendia. Então, assim, foi uma virada de chave para mim, foi quando eu me formei e entendi. Porque quando você está na faculdade, você fica inserido naquele meio e você não... É muito tem jovem muito também. noção ainda, Muito né? jovem, nenhuma. É. Então, minha virada de chave foi quando eu me formei, meu primeiro dia de formado. Foi uma virada de Caiu chave. a ficha. Caiu a ficha. Caiu a ficha e que do pão nós podemos modificar de uma forma positiva a vida das pessoas. A virada de chave foi... Nunca tinha parado para pensar nessa sua pergunta, você me fez uma resposta para isso, mas foi exatamente isso. Exatamente E aqui isso. a gente tem um quadro que se chama Pergunta Surpresa. Eita! A gente tá falando aqui... Olha o envelope como é que é, ó, na pergunta. Vamos É, lá, pra Livinha, deixar- pega leve, Livinha, pega leve. A gente é amiga, eu juro. Eu juro que eu vou perguntar. A gente tá falando sobre esse mês, né? A gente tá iniciando com você, que é o Setembro Verde, Setembro da Inclusão, e você é pediatra. A gente sabe que o mundo, por conta do que a gente come, da nossa genética, tá vindo muito mais crianças com algum tipo de deficiência, comorbidade, transtorno. Como é que você vê isso no lado da medicina em relação a esses diagnósticos? Vou pegar um pouco da nossa fala que já ocorreu aqui. Eu acho, Livinha, que, de fato, existem fatores ambientais, principalmente comportamentais, né, que da nossa sociedade, eu não vou me resumir a só o nicho familiar, porque Sim. seria até um pouco desonesto, mas que eles são totalmente atuantes e totalmente são protagonistas nestas questões. Os estudos ainda, existem vários estudos e todos os dias surgem mais estudos e mais estudos e mais estudos, que alguns deles estão brigando entre si, né, desde com relação à medicação durante a gravidez, desde com relação à questão das telas e etc, etc, etc. Mas um cerne comum todos eles têm, que é onde essa criança ela está, como ela está inserida desde o seu pré-natal, inclusive, né? Porque questões comportamentais durante o pré-natal da mãe, ela influencia diretamente nessas questões relacionadas à criança. E é algo que motivo de grande discussão, Livinha, que a sociedade da pediatria ela está correndo contra e muitas vezes a favor do tempo, se debruçando sobre estas questões, mas o que nós não percebemos, de fato, é que são questões ambientais, principalmente questões sociais. Então, por isso que, dentre elas, por isso que não só a saúde mental, mas todas políticas sociais, elas são totalmente... são fatores que se influenciam de forma direta nestas questões. Tá? E isto foge até um pouco da medicina, né? Foge até um pouco da medicina. Mas estamos nos reciclando, estudando
E o que hoje é, daqui 6 meses, passa a Não ser pode ser completamente diferente. diferente. Mas, junto com a psicologia, junto com a psiquiatria, junto com a neuropediatria, estamos no caminho de tentar desvendar esses fatores, esses fatos que levam a estes pontos, a essas questões. Mas, para se enfatizar e não ser repetitivo, a questão social e a questão ambiental, ela influencia diretamente nessas questões. Você vê cada vez mais, porque você acaba dando muitos diagnósticos, né? Isso. Claro. E você vê a reação das mães sendo um pouco mais cordial, o desespero menor, porque o que a gente vê muito, que eu escuto muito, até da minha mãe, pessoas com deficiência, quando vem um diagnóstico, antigamente era aquele desespero. Tu acha que isso tem mudado com as mães? Tem mudado com as mães, tem mudado com as políticas de inclusão. De fato, você, nossa gestora de inclusão, você é um farol na vida de muita gente, que faz com que estas barreiras elas sejam quebradas, esses tabus, esses mitos sejam quebrados, e que estas pessoas elas sejam melhor aceitas, de uma forma que deveriam ser aceitas Desde de uma sempre. forma natural, Aham. desde sempre. E há uma mudança comportamental, sim, há uma mudança, mas muito por conta do conhecimento. Do conhecimento que as pessoas possuem acesso, por pessoas como você, que levam este conhecimento de uma forma leve, de uma forma desburocratizada, como você faz, de uma forma que faz com que haja uma repercussão muito mais aceitável e acessível até para quem é o maior resistente, né? Até porque já tenho várias falas, rapaz, ali vinha, me corrigiu nisso, ela me corrigiu numa boa e tal. Eu ficaria constrangido, mas assim, isso pessoas e estratégias fazem com que ocorra uma melhor, não só aceitação, porque quando você aceita melhor, você acaba que tratando melhor, cuidando melhor, trazendo junto com você para fazer um caminho pavimentar um caminho mais tranquilo, de certo modo, até do ponto de vista de assistência, do ponto de vista médico, do ponto de vista psicológico, enfim. Então, graças a políticas públicas e pessoas transformadoras como você, não tenho dúvida disso. E, cada dia que passa, a gente não pode se acomodar, que está tudo certo, não está tudo certo. A gente precisa, é uma briga, é um looping eterno que precisa ocorrer e que, graças a essas políticas, está ocorrendo uma melhor aceitação. Não só ao diagnóstico, mas também ao tratamento. Que se pode ser feito, né? Isso pode ser feito. Porque aceitar o diagnóstico, ok, mas se eu não aceitar um tratamento, também eu acabo... vai adiantar de nada. Não estou caminhando nisso. É. Voltando a evoluir, por isso que nós vamos fazer com que essas pessoas sejam acolhidas e as mães também, instrumentos Isso. de transformação na vida de quem, infelizmente, não possui acesso. Pelo menos ainda, nós esperamos no mundo perfeito, no mundo ideal. Vai demorar um pouquinho, mas está construindo. Estamos construindo, nós vamos construir. O caminho está pavimentado. Vamos seguir e vamos ter algumas curvas, mas o importante é que a gente sabe onde é que a gente quer chegar. Eu também falo isso porque quando as mães vêm falar comigo, às vezes, infelizmente, nem todo mundo é Dr. Felipe. Então, tem muitos médicos que não têm ainda essa empatia de falar, de diagnosticar, já aquela cultura antiga, né? De dizer, é assim e acabou. E eu vejo que isso também nos médicos já está mais atualizado, tendo mais humanização, que é o que você faz na casa. Porque, de fato, nós não discutimos... Eu tenho 15 anos de formado, nós nunca discutimos isso na faculdade. Não era roda de conversa, não era roda de disciplina, não era pauta. Ou seja, está faltando essa pauta. Não era pauta. Então, de fato, eu concordo, mas é um pouco cruel, de certo modo, porque a turma não foi preparada para isso. Não foi preparada para isso. Até porque existia um preconceito da própria família, da própria sociedade, onde não aceitavam o diagnóstico, por questões A, B, C ou D, por questões
muitas questões de represália da sociedade mesmo, e as pessoas não aceitavam, ou não queriam, não buscavam. Hoje eu vejo muitos o médicos diagnóstico. buscando essa diversidade, indo para congressos, querendo saber mais sobre esse lado, né? É porque hoje você ser acolhedor, você ser humanizado, ou você entender sobre a pauta da inclusão, da deficiência, ele não é mais um plus, ele é obrigatório. Então, assim, eu vejo isso de uma forma bem cristalina, muito clara, Livinha. Se a gente não fizer isso, a gente não tem como estar ali. Então, eu vejo feliz de quem faz isso por livre e espontânea vontade, por zelo à questão, por humanização. Mas, mesmo assim, se você está sendo obrigado por políticas e por pessoas como você, de um certo modo, você está obrigando, estão nos obrigando, graças a Deus, a seguir esse caminho. Ter esse olhar diferente. E ter essa vertente. Porque, senão, você está totalmente fora da sociedade médica e fora do mercado de trabalho, inclusive. Né? Então, não tem como você não ter esse olhar diferente, que não é diferente, não tem como você ter esse olhar. Né? Mais um olhar. Mais um olhar. Mais um olhar. Mais um olhar. E pra gente encerrar o programa, a gente tem um quadro que se chama... Mas já acabou, tava cheio de nervoso, já tô preocupado que acabou Tá já. vendo? Tu tava com nervoso, ó. Nervoso Tá porque é muita responsabilidade estar com você aqui, é muita responsabilidade. Mas deu certo. A gente tem o último quadro que chama Trio Inspira. Quem te inspirou pra chegar até aqui? Eu sei que você vai muito longe, que você ainda é muito novinho. Minha mãe. Tua mãe? Minha mãe. Como é o nome dela? Fátima. Minha Dona mãe Fátima. não pelo fato... Minha mãe ela é fisioterapeuta, ela foi a primeira fisioterapeuta lá do nosso Que município. massa! Mas é porque ela tem uma devoção pro trabalho que, por muitas vezes, ela não é entendida. Eu não entendia isso, para ser Pode fazer sincero. mentira. Antes de me formar, eu não entendia isso. E o amor com que ela faz, com que ela se dedica aos pacientes e não tem como não ser uma resposta medular. Não tem como não ter essa resposta na ponta da língua. Embora eu não soubesse que você... Não foi uma pergunta surpresa, mas não foi não tem como não ter essa resposta de uma forma imediata. Minha mãe, sem sombra de dúvida, não só pelo papel que ela fez dentro de casa, que ela faz até hoje dentro de casa, mas pelo papel que ela faz enquanto profissional. Legal. Porque eu estou... Quando você me perguntou, me veio na cabeça a questão profissional, até porque nós estamos tratando algumas questões profissionais. Mas ela não se limita à questão profissional, mas do ponto de vista profissional, minha mãe, sem sombra de dúvida, diz uma dedicação, uma devoção ao trabalho que acaba soando até uma escravização na minha cabeça, era algo que escravizava ela. E hoje ela que manda tu se segurar. Não, e hoje, assim, eu vejo que quando você faz o que você gosta, Não adianta. nunca vai ser escravidão. Nunca. Então, eu via o ímpeto ela sair de casa, eu via o ímpeto, o amor que ela tinha com seus pacientes, a dedicação que ela tinha com o tratamento, com a terapêutica, como ela vibrava com os resultados, com cada paciente que lograva êxito terapêutico, seja motor, seja pulmonar, na fisioterapia dela. E demorei um pouco para entender, mas depois que eu entendi, passei a entender, aí Tudo fez só veio sentido. só uma comprovação. De quem tudo ela fez é e sentido. de quem ela foi, e quem ela é, não, e quem ela vai ser, e que ainda vai ser, ainda vai transformar a vida de muita gente ainda. Vai sim. E quem você quer que inspire com a sua história? Livinho, eu sou fruto dos estudos. Eu não tenho como fugir de algo que ele fuja dessa parte, dessa questão. Eu não tenho como. Hoje, como eu falei no começo, eu vim do interior, estudei escola pública a minha vida toda. Tive a oportunidade, o privilégio de estudar, embora com bolsas, mas estudar em escolas privadas, boas escolas. E por ser fruto do estudo da escola pública, eu gostaria... Duas coisas que me vêm. Gostaria, se eu pudesse inspirar,
estas jovens que estão ainda nesta época, nessa transição, nessa trajetória, que eu nunca vi ninguém perder nada estudando, nunca vi ninguém perder nada, nunca vi, não é perda de tempo, não é... Ninguém vai levar a perda de você não, embora. Não. Então, assim, o estudo, ele transforma, o conhecimento, ele transforma. É. E, com isso, que estas crianças, esses jovens, que escutem seus pais. Porque tudo que meu pai e minha mãe me diziam quando eu tinha 12, 13, 14 anos... Eles tinham razão. Se eu soubesse que é verdade, hoje os meus 30 e poucos anos, hoje eu vejo que é uma verdade absoluta. Então, se eu pudesse inspirar alguém, que sejam essas crianças, esses jovens, que procurem o caminho do estudo, que hoje nós temos uma facilidade com relação à internet, com relação às inovações, que elas atrapalham em alguns pontos, mas elas são instrumentos que nos auxiliam demais. Né? Hoje, um cara lá do meu interior, lá de Mombaça, ele pode assistir uma aula do melhor professor do Brasil, inclusive, coisa que a gente não tinha acesso. Então, são essas pessoas. E se eu puder inspirar, se me couber voz, se me puder, se você me permitir, aos profissionais de saúde. Porque os profissionais de saúde, Livinho, infelizmente, nós percebemos, não só na área médica, que existe uma leva de não vocacionados. E que, quando entrar numa faculdade, seja numa medicina, na enfermagem, fisioterapia, enfim, dentre todas a saúde, que eles façam uma reflexão, mesmo que jovem, mas que tente conversar com seus pais para entender o nosso papel de modificação, de transformação na vida das pessoas. Que também nós podemos atrapalhar também muito. Então, a gente precisa entender isso. Então, se eu pudesse, de fato, inspirar que sejam os jovens que estão estudando, que estão nesse processo, e aos profissionais de saúde, não sou perfeito, longe disso, não cheguei a esse patamar, mas estou me construindo, desconstruindo algumas coisas, desconstruir muita coisa, porque quando você constrói, Livinho, você demora muito tempo para construir. Para destruir, você destrói ligeiro. Mas para construir, você... Então, assim, estou em construção ainda, estamos nos modificando, estamos nos adaptando aos novos tempos, mas que tenha um pezinho na vocação, porque se você não tiver vocação, você vai ser infeliz e você não vai exercer o seu papel, que de fato é o nosso papel, que é mudar a vida das pessoas de um ponto positivo, né? Entendeu? E quem você queria que eu trouxesse para cá com uma história inspiradora igual a sua? Livinha, história igual a minha... Tem muitos. A minha história é muito tranquila, é muito rasa na frente de outros que já passaram. Eu tive esse privilégio, embora... Mas a sua história é muito inspiradora. Então, assim, tive esse privilégio, mas que me vem à cabeça, de fato, não necessariamente da área de saúde. Sim, pode soltar aí. Livinho é um grande amigo e irmão que eu tenho, que é meu compadre, hoje é meu compadre. Tive o privilégio e a honra de ser padrinho. Sou padrinho do primeiro filho dele, primeiro e único até agora, que é um cara que já passou por muita coisa na vida e que hoje leva a palavra de Deus nas suas músicas. Até quem é. Nas suas músicas. E que... Não só nas suas músicas, mas ele nos seus atos, né? Total. Porque às vezes a gente vê só alguém cantando e louvando que ele é um exemplo, inclusive, de casal, junto com minha comadre, de família, junto com minha comadre. Que eu aprendo todos os dias com eles podem não achar isso. Talvez nunca verbalizei isso para você, mas que eu aprendo todos os dias com eles. Eu também aprendo bastante com eles dois. Como casal, principalmente, que não é rede social, é aquilo mesmo, real, de fato. É verdade, gente, a gente conhece. Eles vivem aquilo mesmo, que é o Guto, né? O Guto Ribeiro e a Lohane Cabral. Né, que o Guto passou por várias situações, desde do interior ao Pirambu, a cantar no Serabios, a cantar em formatura, a cantar em forró, e etc. E do dia para a noite ele... Deu Se você fizer essa pergunta, eu tenho certeza que a resposta dele vai ser essa. Deu até um spoiler, caso ele venha aqui, mas que quando ele chegou, ele disse, o que é que eu estou fazendo? E abriu mão no melhor momento financeiro, no auge,
E sem nenhum fato drástico, isso é o que chama a atenção. Sim. Sem uma perda, sem uma Sim, tragédia. sim. Ele veio por si só e se ressignificou. Foi. E eles não só como casal, mas como pessoa e de toda essa trajetória. Falando em trajetória, seria o Guto Ribeiro e a Lohane Cabral. É um casal joiado, que a gente gosta muito. E eu estou intimando eles, se couber, eu estou Olha aí, intimando ó, tá eles vir vendo? aqui. Quem está Daqui a pouco intimando vocês sou estão eu. aqui com a gente. Então, daqui a pouco eles vão estar aqui com vocês, assim, se houver o convite, obviamente, mas são meus Com compadres. certeza, são os queridos. Tem muito pra ensinar os dois. E aquela coisinha linda, teu afilhado, é lindo demais. Né? Amigo, eu quero agradecer pelo ter aceito nosso convite de estar aqui um pouco com a gente. Lembrando que a gente está falando... A gente falou sobre muita coisa hoje. Esse mês é muito importante. Dia 21 é o dia mesmo da inclusão. Dia 21 de setembro. E a gente já está começando aqui, todo mundo de verde. Porque a gente não quer só falar no mês. A gente está falando a Câmara o ano inteiro. A gente quer propagar isso para todos os anos e para outras câmaras legislativas fazer nosso trabalho. Deram uma missão muito grande para nós dois. A gente se junta, a gente troca muita figurinha, a gente se ajuda muito, eu aprendo muito com você. E eu espero que todo mundo que tenha assistido até agora, pelo menos uma sementezinha a gente tenha plantado, tanto de inclusão como da saúde, como missão. Porque uma vai juntando a outra e a gente pode transformar muitas pessoas que estão nos assistindo aqui. Sem sombra de dúvida, Livinha. Assim, eu que agradeço. Assim, não faz parte do dia a dia essa questão de entrevista, de podcast, etc, etc. Estou me acostumando ainda, mas, de fato, é um pilar que a gente precisa acabar com setembro verde, setembro amarelo, Isso. não. Você tem o janeiro, fevereiro, até o dezembro Exatamente. verde. E essas políticas de alusões são interessantes até para conscientizar, até para que tenha um enfoque maior, Isso. mas que com políticas públicas e com pessoas como você, Livinha, essas cores serão meramente ilustrativas. Elas Se Deus serão quiser. inseridas no nosso dia a dia, dioturnamente, já estarão no nosso cotidiano e que transformarão a vida das pessoas cada dia que passa, que é o nosso papel. E daqui a pouco vocês vão ver aí, o espaço evoluir aí, vai ter a coisa mais linda. Toda a nossa dor de cabeça, nosso aperreio. Né, amiga? A gente está aqui na luta para que dê tudo certo e seja uma ferramenta aí para toda a sociedade. Se Deus quiser, agora em setembro, a inauguração do Espaço Evoluir, que para nós será apenas não só um espaço físico, mas a gente vai pular esses muros da Câmara, vamos pular os muros e vamos tentar capilarizar, disseminar, pulverizar essas estratégias assistenciais, essas políticas, enfim. A gente tem uma missão muito árdua pela frente, mas muito honrado com isso. Então vamos embora, como só está começando. Muito obrigada a todo mundo que nos assistiu, gostou, compartilha, comenta, divulga aí. E você que tem uma missão como ele, o nosso doutorzinho Felipe, que é o mais querido da casa, disse que sou eu, não. A Livinha é a dona da chave, tem a chave de todas as portas da casa. Ele é o mais querido da casa. Muito obrigada a todo mundo que nos assistiu até agora e até o próximo.